Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso encontro, né? Bom dia, Senar Mato Grosso, todas as quartas-feiras aqui, trazendo informação, dividindo conhecimento com você que está do outro lado da tela nos acompanhando, sempre com a equipe do Senar Mato Grosso e também parceiros, né, da instituição que dividem, como eu disse, conhecimento com você. Conhecimento esse que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua propriedade, na sua atividade relacionada ao campo. E hoje a gente vai trazer mais um exemplo disso, né, de como a informação e o conhecimento podem e são muito importantes e podem fazer, claro, a diferença para você que está aí colocando-a em prática. Hoje a gente vai trazer um assunto que ele não está diretamente ali fincado, né, no campo, mas sim toda a estrutura que envolve as propriedades rurais. A gente vai falar sobre colaboradores, sobre os profissionais que trabalham no campo com o ponto de vista dos recursos humanos, ou seja, do RH. Vamos entender essa história com o Augusto Almeida, que está aqui com a gente, pela primeira vez participando do Bom Dia Senar Mato Grosso. Primeiramente, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Muito bem, o Augusto vai falar sobre os desafios do RH no agro, né, no agronegócio, né? Vai trazer aqui informações e perfis comportamentais, né, hábitos existentes aí em muitos colaboradores. Nós mesmos temos muitos desses hábitos, ele vai explicar isso detalhadamente, e como é importante adotar estratégias para driblar muitas vezes hábitos que podem atrasar serviço, podem interferir nos resultados diretos. Mais ou menos essa pegada que a gente vai trazer hoje aqui, né, Augusto? Isso mesmo, o objetivo dessa manhã é mostrarmos que alguns hábitos, alguns costumes do dia a dia podem trazer até prejuízos financeiros para dentro da empresa. Então a proposta de hoje é falar sobre comportamentos. E dentro desses comportamentos vamos trazer as mentalidades limitantes, onde com o passar do tempo, dentro do RH, dentro do mundo corporativo, acabou ganhando alguns apelidos, alguns nomes bem engraçados. Lembrando que aqui, por mais que esteja escrito em síndromes, não estamos tratando patologia, doença, mas sim comportamentos. E dentro dessas síndromes, nós vamos trazer essas 4 principais aqui, onde vamos falar da síndrome de Gabriela, grave canela, que vem da história e da novela. Vamos falar sobre Zeca Pagodinho, síndrome de Poliana e síndrome de Rita Avenida Brasil. Perfeito, ele vai detalhar cada uma delas, a gente dividiu aqui nos 2 blocos aí para que você possa acompanhar, né, entender a característica ou as características de cada uma dessas síndromes, como ele mencionou aqui, e como é possível tentar trabalhar no colaborador para que não gere prejuízos, como ele acabou comentando aqui. Só para a gente certificar aqui, né, registrar, o Augusto, claro, faz parte do time de instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, é Master Trainer em Desenvolvimento Humano e acadêmico em Psicologia. E você que está nos acompanhando, quiser tirar sua dúvida, enviar uma mensagem por WhatsApp para a gente, constantemente o telefone vai aparecer aí na tela, esse telefone que está aqui comigo, tá? É o 65, é o código de área, 99 212 1055. 65 99 212 1055, manda sua mensagem aqui ao longo do programa, certamente lá chegando aqui o Augusto vai ajudar a esclarecer essa dúvida que você eventualmente tenha sobre o tema de hoje. Vamos lá, Augusto, vamos começar por cada uma delas então? Vamos sim. Então, o objetivo dessa manhã é passar esse conteúdo e mostrar que podemos desenvolver não só a área de RH, mas também os colaboradores e também auxiliar nesse processo de percepção de cada um. E a primeira síndrome é a síndrome de Gabriela, que vem da música Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim, Eu Sou Mesmo Assim. Qual que é a ideia de observar esse comportamento no dia a dia dentro das empresas? Pessoas que têm a síndrome de Gabriela são pessoas que têm dificuldades em mudança. São pessoas que são resistentes ao novo no dia a dia. Como que eu analiso o ser humano de Gabriela? Lembrando que o ser humano não tem como trazer uma fórmula específica, cada um é cada um, nem os dedos são iguais. Então aqui é uma forma genérica de observar cada item desse, cada ser humano, e assim chegarmos à conclusão se precisa ter alguma mudança desse processo ou não. Quanto à questão do comportamento de Gabriela, normalmente o ser humano de Gabriela são pessoas que tendem a querer fazer o certo. E muitas das vezes ela não entende que o certo para ela, muitas vezes não é o certo para o todo, onde acaba enrijecendo o processo. Também temos a questão que eles são detalhistas, são pessoas minuciosas, são pessoas organizadas. E eu brinco nos treinamentos que essa questão da organização, às vezes, acaba levando ao toque. É aquele tipo de pessoa que tem mania de organização, de padrão, e acaba passando do limite no dia a dia, onde acaba engessando esse processo novamente. Eu brinco que em escritórios
em fazendas, em áreas administrativas, o ser humano de Gabriela é aquele que tem tudo separado por tamanho, tem o papelzinho organizado milimetricamente em cima da mesa, e quando você vai lá e tira alguma coisa do lugar, é o caos na vida dele. E aí acaba gerando mais problemas, principalmente quando se trata de clima organizacional. Você fala aqui, né? Pecando pelo excesso aí, né? Acaba sendo um comportamento tão excessivo, uma observação tão excessiva que acaba gerando transtornos lá na frente também. Isso mesmo. E essa questão do excesso de organização muitas vezes é onde trava, que precisa ter ação, precisa fazer acontecer, mas essa pessoa continua muito no mental, no planejamento e acaba esquecendo do ato de ir lá e fazer de fato. São pessoas conservadoras e são pessoas previsíveis. Dentro dessa questão do comportamento, trabalhando o desenvolvimento de líderes, eu sempre falo o seguinte: eu trabalhava na parte operacional, vamos pegar como exemplo, e essa pessoa foi promovida a um cargo de liderança. Ela tem que começar a entender que precisa dessa mudança de mentalidade. Porém, muitas das vezes, ela acaba enrijecendo e levando esse mesmo comportamento mesmo dentro de um processo de líder. E aqui também nós podemos falar os pontos de melhoria desse colaborador. O colaborador que tem como Gabriela tem dificuldade de se adaptar à mudança. Chegou uma tecnologia nova, ele trava. Chegou um software novo, ele trava, ele enrijece o processo. Ele pode impedir o processo, ou seja, ele diz, o meu jeito é o jeito certo, eu aprendi assim, eu cresci assim e vou fazer assim. E lembrando que nós estamos num mercado muito competitivo e cada vez mais em constante transformação, né? Exatamente, né? Ou seja, já acaba se tornando já um problema, entre aspas, estamos em constante transformação, se não estiver apto a absorver e colocar em prática, né? Realmente pode ser um empecilho aí. E acaba sendo um impedimento e muitas das vezes trazendo prejuízo para a própria empresa. Perfeito. E quando eu falo prejuízo, é prejuízo financeiro. Além dos problemas de clima organizacional, onde alguém tenta mostrar uma nova forma de realizar e acaba tendo esse impedimento. Okay. São pessoas detalhistas, estruturado, demasiado sistematizado. A gente brinca no meio corporativo que o pessoal de Gabriela é o famoso Caxias, o cri-cri dentro da empresa. E muitas vezes isso gera problema, principalmente no convívio. Formas de melhoria para o ser humano de Gabriela. Apresentar ao colaborador uma forma dele refletir do processo do trabalho dele no dia a dia da empresa. O que isso vai gerar de resultado, tanto para clientes internos como externos? Ou seja, desde os colaboradores que convivem com ele aos prestadores de serviço. Perfeito. Posso trazer algum exemplo aqui dentro da Gabriela? Vamos lá. Então vamos. Quanto à questão da Gabriela no dia a dia, eu coloquei o exemplo do almoxarifado ou setor de compras. Vamos supor que uma empresa, o setor de compras fez uma compra, o almoxarifado recebeu, conferiu com a ordem de serviço, porém, na cabeça desse ser humaninho, ele diz o seguinte: olha, hoje é sexta-feira, vou engavetar essa nota fiscal e vou deixar por aqui mesmo, porque é assim que eu faço, assim que eu sempre fiz e não vou mudar. E muitas das vezes ele não para pensar que aquela nota fiscal engavetada talvez teria que ser paga no dia seguinte, numa segunda-feira, e nisso essa pessoa acaba travando esse processo, acaba prejudicando o financeiro, toda a organização da empresa. Que acontece muito, né? Bem exemplificado. Muito, muito. E também dentro dessa questão dos compromissos aí, o ser humano de Gabriela se mudou um processo, mudou uma forma de ver ou agir dentro da empresa, está tão arraigado nele aquela forma de comportar que ele acaba travando e não prosseguindo. Vamos rapidamente para o próximo? Vamos lá. Ótimo. Síndrome de Zeca Pagodinho, que vem da música Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. Ou seja, pessoas que vivem nesse processo de procrastinação. Normalmente são pessoas agradáveis, são pessoas sensíveis, são pessoas que gostam de buscar a harmonia do ambiente. São pessoas que gostam de colaborar e contribuir. Aí que é o grande problema, são pessoas que doam muito. E quando ela doa muito, ela quer abraçar o mundo e acaba esquecendo dos afazeres dela. E o que acontece isso no processo final do Zeca Pagodinho? São pessoas que muitas vezes escondem um conflito para não trazer desarmonia dentro da empresa. São pessoas que procrastinam, sempre deixam um relatório para os 45 do segundo tempo. São pessoas que trabalham muitas vezes a felicidade em cima do resultado. É aquele colaborador que fala assim, não batemos a meta, mas que bom que estamos bem. Mas muitas vezes o empresário precisa do resultado e é onde ele não entende isso. E ele também trabalha muito a questão da manipulação através de sentimento. De que forma? Normalmente ele vai chegar para um gerente, para um coordenador e falar assim, olha, não posso vir amanhã, estou com um problema. Aí você fala assim, tá, mas você vai resolver esse problema? Não, vou ficar em casa pensando sobre. Ou seja, ele também pensa demais, preocupa-se com o todo
e não faz o que é importante. Vamos lá. E uma das estratégias que nós podemos utilizar para esse ser humano de Zeca Pagodinho, apresentar a ferramenta Tríade do Tempo. Como seria essa ferramenta? Mostrar o que é importante, ou seja, prazos, datas. Logo em seguida, deixar claro para ele diminuir as questões circunstanciais, que é aquele colaborador que fica muito nas redes sociais. Porque se eu não faço o que é importante, só faço o que é circunstancial, no final tudo vira urgente. E também é legal colocar um painel de atividades onde ele consegue ver as atividades e os prazos serem cumpridos. Perfeito, muito legal já essa apresentação inicial. Eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, está se vendo em várias características. Aí depois eu vou te perguntar como que a gente resolve isso daí, se você tem mais de uma característica, né? Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Rapidão, a gente está por aqui de novo. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Você está acompanhando o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje, recebendo o Augusto Almeida, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, está falando sobre os desafios do RH, né, focado no agro, mas a gente sabe que essa informação que ele está trazendo aqui é uma informação ampla, né, para todos os RHs aí, porque muitas das características que ele já apresentou no bloco 1, muitos profissionais temos, né? E é preciso entender como trabalhá-las. Você trouxe duas síndromes, né? Como você explicou no começo. Vamos para as próximas aqui, Augusto. Ok. Vamos para a próxima síndrome. Só lembrando que não estamos tratando do âmbito patológico, mas sim comportamental dentro do mundo corporativo. São nomes e apelidos que são dados no dia a dia. Próxima síndrome que vamos trabalhar é a síndrome da Poliana, que vem do livro Vida de Poliana. Poliana, nesse livro, vê tudo rosa, vê tudo perfeito. É a famosa brincadeira do contente. E esse ser humano que tem esse padrão Poliana, esse colaborador que tem esse padrão Poliana, normalmente ele tem o hábito de fazer diferente. É o ser humano que sempre vai ter uma ideia diferente, ele sempre vai buscar fugir dos padrões comuns do dia a dia. São pessoas criativas, são pessoas intuitivas, são pessoas focadas no futuro. E por focar demais no futuro, também acabam sendo pessoas distraídas. Ou seja, fica muito no mental, na idealização, na projeção. E se não tiver um comportamento de mais resultado, mais ação, acaba entrando no mundo de Bob, aquele mundo famoso viajar na maionese. E são pessoas informais também. Pessoas de Poliana dentro do processo de gestão. Quando a gente trabalha desenvolvimento de gestores, é aquele gestor que sempre vai estar planejando, idealizando, criando inúmeras possibilidades, mas às vezes falta ação, falta o resultado. E o que isso traz no dia a dia? Traz conflito. Por quê? Se eu pego uma pessoa do perfil de Gabriela, que foi dito anteriormente, são pessoas de vamos pegar a mão na massa, vamos fazer, vamos executar. Se eu pego uma Poliana com uma Gabriela, vamos ficar tipo idealização e diálogo, também não vai ter resultado. E a próxima síndrome também tem uma dificuldade em lidar com a Poliana por ficar demais no mental, e são pessoas que gostam de resultado, de colocar a mão na massa. Essa Poliana também, ela tem um pouco de rebeldia, impaciência. É aquela pessoa que deu um estralo, ela quer pedir as contas. É a pessoa que fala assim, olha, tá ruim comigo, pior sem mim. São pessoas que gostam de defender o novo pelo novo. Tem o hábito de virar Maria, vai com as outras no dia a dia. Estratégias para melhorar esse colaborador de Poliana. Apresentar esse colaborador o impacto da não tomada de decisão dentro da empresa. Vamos pegar um gerente de Poliana de Zeca Pagodinho. O gerente tem dificuldade em demitir esse colaborador, porque o Zeca Pagodinho sempre é pessoa boa, é aquele colaborador que vai na rua, vai fazer algum trabalho pessoal para esse gerente. Então ele fala, não, ele é meu amigo, ele é uma pessoa que eu gosto muito, e não consegue demitir. E aí acaba contratando uma terceira pessoa para fazer o serviço do outro que não está fazendo e aumentando os custos dentro da empresa. E a próxima síndrome é a síndrome da Rita, ou da Nina Avenida Brasil, que semana passada conversando com um grupo de Campo Aprendiz, eles falaram, professor, essa síndrome foi atualizada, podemos colocar a síndrome da Carol com K, que são pessoas que têm sede de vingança. Vamos melhorar a fala aqui nesse contexto. São pessoas que normalmente aprenderam apanhando e acham que tem que ensinar batendo. São pessoas práticas, são pessoas que pensam rápido, mas também são pessoas impulsivas, pessoas que não medem as palavras no dia a dia. São pessoas que gostam de vencer o desafio. Quer deixar uma Rita irritada e falar, eu duvido. Enquanto ele não provar para você, ele não para e sempre buscando resultado. Mas é aquela pessoa que está em busca do resultado, mas também está disposto a passar por cima de qualquer coisa
para alcançar esse resultado. São pessoas que pensam muito no aqui e agora e também tem a questão da autossuficiência, que eu até brinco em sala. É importante ter essa questão da autoestima, estar bem consigo, mas o pessoal da Rita acaba passando essa linha. Eu falo que é a pessoa que se brincar de esconde-esconde só dá ela, porque ela se acha. Então tem que ter esse cuidado no dia a dia, principalmente quando se trata de clima organizacional. Pontos de melhoria. São pessoas que fazem do modo mais fácil. Aí eu brinco no campo. Imagina um mecânico de Rita. É solda fria, Durepox, vai embora. São pessoas que também gostam de... Normalmente elas gostam de provocar mudanças radicais, mas também são pessoas que precisam provar algo para alguém. E quando eu falo provar algo para alguém, falo que existem alguns ambientes que transformam uma pessoa em Rita. Pessoas que vêm de ambiente hostil, bairros perigosos, lugares perigosos ou famílias agressivas. E faz com que, já que eu apanhei muito nessa vida, eu prefiro bater agora do que apanhar. Acaba criando couraças e armaduras, né? E são pessoas de relacionamento complicado. Não que elas sejam complicadas, é que muitas das vezes elas não têm paciência para lidar com a morosidade dos outros no dia a dia. E as ferramentas que eu trago como sugestão aqui, primeiro, alinhar o valor desse colaborador com o valor da empresa. Não é porque você comporta assim no seu ambiente que você tem que comportar aqui também dentro da empresa. E quando você faz esse alinhamento, você começa a moldar e mostrar que existem outras formas de viver também. Outra forma que dá para melhorar esse colaborador é mostrando para ele, lembrando a ele do que pode ser mudado, do que pode ser melhorado nessa vida dele no dia a dia. E assim a gente começa a ver que essas 4 síndromes apresentadas acabam trazendo tanto prejuízo financeiro, retrabalho e problemas no clima organizacional. Excelente, muito bem apresentado, detalhado, Augusto. E eu fico perguntando assim, primeiramente, a gente percebe que existem nas 4 síndromes, como você detalhou aqui, características positivas inicialmente, né, que podem, num excesso, acabam gerando problemas, impactos, como você mencionou. Primeira dúvida ali, a gente brincava, né, que a gente se vê em várias delas, né? Todo profissional, todo colaborador, toda pessoa, ela se encaixa em uma dessas síndromes, em mais de uma? Ótima pergunta. Normalmente encaixam em 2 síndromes. São 2 mais recorrentes. E o bom é que as síndromes, elas, teoricamente, são opostas, mas quando elas se unem, traz um colaborador que gera alguns problemas. Vou pegar alguns exemplos. Se eu pego uma pessoa de síndrome de Poliana, eu vejo tudo perfeito. E, ao mesmo tempo, pego uma síndrome de Gabriela, onde eu quero só trazer harmonia e esqueço do resultado. E acabo procrastinando. Ou seja, vai ser aquele colaborador que dá inúmeras justificativas porque não fez algo. E ele tenta justificar isso através do sentimento, da amizade, ou porque ele foi fazer algo para alguém. Aí volta a questão da tríade do tempo. Fazer o que é importante e não fazer somente o que é circunstancial. A pessoa, ela, entre aspas, nasce com essas características ou essas características são adquiridas ao longo do tempo? Até você explicou, né, a Rita ali, conforme onde conviveu, onde cresceu. No ambiente de trabalho, ela pode adquirir características de uma ou outra síndrome, dependendo do grupo que ela está trabalhando? Ótimo. O ambiente contribui muito para esse desenvolvimento dessas síndromes. Se eu pegar primeiro, a Gabriela. Quem tem síndrome de Gabriela são pessoas que vêm de uma formação muito rígida, aí entra em inúmeras profissões ou inúmeras áreas, mas vai ter um pai controlador, uma mãe controladora, ou vem de uma formação religiosa mais conservadora. Normalmente se transforma na Gabriela. Por quê? Seguir a regra sempre. Se eu pego a questão do Zeca Pagodinho, são pessoas que normalmente criam num ambiente de muito afeto, muito carinho, mas também foram muito mimadas. Então nunca foram tão cobradas, então sempre foi aquela situação, sempre passando a mão na cabeça. Se eu pego a questão da Poliana, tá? Muitas das vezes eu não quero ver a realidade, eu não quero ver a culpa minha dentro daquele processo, eu prefiro fugir. Eu gosto de frisar não só na parte organizacional, mas também tem a parte pessoal. É aquela pessoa que fala assim, meu casamento é maravilhoso, mas durmo em cama separada. Meus filhos são maravilhosos, mas toda semana estou resolvendo um problema. Ou um gestor fala, minha equipe é maravilhosa, mas não bate meta. Então, é uma fuga da realidade. E a Rita é aquela pessoa que passou por muitas dificuldades, então ela precisa provar algo para alguém. E ao invés de provar para si mesmo.
Perfeito. E aí a gente sabe que quando a gente fala em agro, né, há uma carência muito grande para o profissional qualificado, essa é a primeira carência, né? Ou seja, o primeiro desafio já é conseguir um profissional qualificado. E aí quando você adquire esse profissional qualificado, ele pode trazer no pacote aí algumas dessas síndromes. Você já trouxe aqui um exemplo de como trabalhar do ponto de vista do RH. Na hora da triagem, o que é possível fazer para que você já identifique eventuais características e já comece a pensar em estratégias logo de início? Ótimo. Lembrando que o ser humano não tem uma regra, não tem um padrão, mas se a gente trabalha perfil comportamental, normalmente as pessoas que têm o perfil mais organizador, ele acaba puxando para a Gabriela. Quem tem um perfil mais planejador, acaba puxando para a Poliana. Quem tem um perfil mais comunicador, puxa para o Zeca Pagodinho. E quem tem um perfil mais motivador, puxa para a Rita. Ou seja, se esse RH, dentro desse processo seletivo, começa a criar essas ferramentas de teste de perfil comportamental, fica muito mais fácil para moldar esse colaborador para a realidade da empresa no dia a dia. Perfeito. E aí aquele do ponto de vista agora do profissional, né, da pessoa, ela acompanhou aqui, observou, percebeu que tem algumas características de uma ou outra síndrome. É possível já pensar em trabalhar pessoalmente uma mudança? Sim, sim, dá para trabalhar pessoalmente. As dicas que eu dou quando a pessoa tomou consciência e quer mudança. Se eu quero trabalhar a Gabriela, eu preciso ser mais flexível, ou seja, eu vou ouvir mais as pessoas. Se eu vou trabalhar a Poliana, acabo criando metas, estratégias e datas e horários. Se eu quero trabalhar o Zeca Pagodinho, também estratégias com datas e horários. Se eu quero trabalhar a Nina, eu falo que aí já é mais questão de perdão, já parte para um âmbito mais terapêutico. Maravilha. Lembrando, gente, que essas informações, esse treinamento também faz parte do hall de treinamentos do Senar, né? O pessoal que quiser levar a equipe para fazer treinamento sobre essa área, qual é o caminho, Augusto? O caminho é buscar o Senar, Sindicato dos Produtores Rurais, e estamos aí prontos para colaborar e compartilhar esse conhecimento com o desenvolvimento dessas empresas. Legal, Augusto, obrigado pela tua participação aqui, por dividir esse conhecimento com a gente, né? Tenho certeza, como eu disse, que todo mundo se identificou com uma ou outra característica, né? E aí é claro que vai buscar trabalhar essa característica. E o RH, você trouxe aqui as dicas, né? Justamente na hora da entrevista ali com os profissionais, já identificar eventuais pontos aí que podem vir a prejudicar lá na frente a empresa e trabalhá-los desde o início. Muito legal trazer esse conhecimento com a gente. Obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Um excelente dia, fiquem bem, até semana que vem.